Outros destaques: as despesas de gabinete dos deputados estaduais de São Paulo em 2023 mantiveram a tendência de alta que vem sendo registrada desde 2020. Quem conta pra gente é a repórter Letícia Miyamoto. No ano passado, os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo gastaram quase 32 milhões de reais em despesas de gabinete. A verba que os parlamentares têm direito é direcionada a itens como a compra de material de escritório, transporte, alimentação e hospedagem. O valor foi o maior registrado desde 2017 e 50% a mais do que o montante utilizado em 2020, ano de Covid-19, e quando os gabinetes da Lesp desembolsaram cerca de 20 milhões ajustados pela inflação. Já entre abril de 2023 e janeiro de 2024, do ano legislativo, a Lesp pagou quase 28 milhões de reais aos deputados da casa como reembolso de verba de gabinete. No entanto, a discrepância de gastos entre os parlamentares é o que chama atenção. Os 10 deputados mais esbanjadores gastaram juntos 4,3 milhões de reais, enquanto os 10 mais econômicos não chegaram a gastar juntos 1 milhão. 4 deputados do PT integram a lista dos 10 mais dispendiosos, enquanto 3 do PL, 2 do MDB, 1 do Novo, Cidadania, União Brasil, PSB e PSDB estão entre os que menos gastaram. Já na comparação geral entre a média gasta por cada partido, o PCdoB lidera a lista com quase 416 mil reais em consumo, enquanto o mais econômico foi o Novo, que somou pouco mais de 70 mil. O deputado Carlão Pinhatari, do PSDB, foi o que mais gastou no período. O parlamentar utilizou cerca de 475 mil reais, seguido do delegado Olim, do PP, Luiz Fernando Ferreira, do PT, Átila Jacomucci, do União e Maurici, do PT. Já o primeiro lugar entre os mais econômicos é ocupado pelo deputado Guto Zacarias, do União, que gastou cerca de 47 mil reais. Seguido do Leonardo Siqueira, do Novo, Major Meca, do PL, Ana Carolina Serra, do Cidadania e Carla Morando, do PSDB. Apesar de ainda estar entre os 5 mais econômicos, na avaliação do deputado Leonardo Siqueira, os gastos com verba de gabinete por si só não são capazes de definir de fato a efetividade do mandato, mas ainda assim são importantes. A sociedade quer ver se os parlamentares que elas elegeram de fato estão trabalhando para eles, porque você pode ter um deputado que foi o mais econômico, só que ele também não representa a população não se sente representada, ele não fez nada durante seu mandato. Então, não acho que economia por si só é uma boa medida, né? Por meio de uma nota, a assessoria de comunicação do deputado Carlão Pinhatari informou que a verba de gabinete utilizada está de acordo com as regras da Lesp e devidamente comprovada. Já as câmaras municipais paulistas consumiram ao longo de 2023 3,7 bilhões de reais. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 12,66% nas despesas para a manutenção dos plenários. De acordo com o levantamento do Tribunal de Contas, os 5 municípios que tiveram maior custo por vereador foram Osasco, Campinas, São José dos Campos, Guarujá e Guarulhos. Adriano Cerqueira, quero repercutir essa notícia com você. O que pode explicar essa tendência de alta nos gastos que são realizados pelos gabinetes dos deputados estaduais de São Paulo? Em um cenário como esse, claro, acaba suscitando uma série de dúvidas, mas imaginemos que todos tenham realizado gastos de acordo com o que diz o regimento da Assembleia Legislativa. Por qual razão não há uma cultura de publicizar a economia que foi feita pelo deputado, né? Seria algo muito interessante, inclusive, mostrando para os eleitores e para a população, né? Infelizmente, o Brasil sofre uma pandemia há muito tempo, né? Que é a pandemia dos gastos públicos, né? Está irradiada em todo o território, né? Afeta governo federal, governos estaduais e também municipais, e também os poderes legislativo e judiciário. É evidente que medidas mais sérias de contenção dos gastos e justificativa dos mesmos teria que estar sendo implementado. Acho que os tribunais de contas
não estão fazendo o papel que talvez a gente esperasse deles, não no sentido de maior efetividade. Claro que eles fazem uma série de ações, mas aparentemente a gente vê mais gastos sendo feitos. Isso é sério, né? Isso afeta bastante, inclusive, a própria credibilidade do brasileiro com essas instituições. E lembrando, né, que o Poder Legislativo no Brasil ele é bastante bem agraciado, né? A gente está falando de verba de representação, de gabinete, você tem também, né, o fundo eleitoral, os partidos recebem recursos também do contribuinte. E a própria, né, só rapidinho, né, mas o próprio fato do voto no Brasil ser obrigatório não deixa de ser também uma contribuição financeira aos partidos, porque o principal trabalho que o partido tem é convencer o cidadão a sair de casa e votar, preferencialmente no seu candidato. Aqui no Brasil é dever do cidadão ir comparecer às urnas. Então isso também é uma ajuda financeira, e não pouca, né, que os partidos no Brasil recebem. Então, acho que está faltando há muito tempo uma discussão mais séria no sentido de limitar esses gastos que são bastante expressivos.